Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez no nosso encontro das quartas-feiras na Fraternidade Espírita Emmanuel, aqui no bairro do Salgado, na cidade de Caruaru, Pernambuco. É o mês de aniversário de 43 anos de fundação desta casa e que estamos aqui com a nossa missão, a nossa tarefa de despertar as consciências nossas, de encarnados e desencarnados. Aqui hoje temos mais uma vez o prazer de contarmos com a presença do amigo e irmão José Soares, que é o atual presidente da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui no bairro das Rendeiras, aqui na nossa cidade, na rua 25, lá na Rendeiras, que tem também trabalhos às quartas e sábados, reuniões públicas, às 7h30, Soares? 7h30 também. Tem um programa Espiritismo em Marcha, aos domingos, às 7h30, na Rádio Liberdade de Caruaru, FM. Ele e a esposa Silmara que produzem esse programa espírita, que é o Espiritismo em Marcha. Emmanuel, ele vai conversar conosco sobre um tema importantíssimo, a casa mental. Capítulo de exórdio de preparação do nosso ambiente. Vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, o capítulo 162. Esperemos. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o mourão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Mateus 12, capítulo 12, versículo 20. Então, Emmanuel nos diz a respeito faltou o termo aqui agora, citação evangélica de Mateus: evita as sentenças definitivas, em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamentos. É Pai de misericórdia, não destrói a cana quebrada, nem apaga o mourão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, cérebros imperfeitos do trabalho relativo, não podemos esperar? Esperemos, Emmanuel. E assim, convido a todos para nos acompanhar na prece de início do nosso encontro nesta noite. Deus, Pai de amor,
Jesus, divino amigo, amigo inseparável de todas as horas. Rogamos, ó Mestre, a tua presença através dos teus mensageiros, dos mentores desta casa e do Bezerra de Menezes, para que juntos possamos aqui estar reunidos em teu nome, Senhor. E assim, através da tua misericórdia, que possa intuir o nosso irmão Soares, quando ele irá expor os teus ensinamentos, que seja de uma maneira tranquila, didática, onde todos nós possamos assimilar os teus ensinamentos. Nos envolve na tua luz, no teu amor e na tua paz, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Soares. O senhor liga o botãozinho da lapela, por favor. Boa noite a todos. Então, estamos aí comemorando mais um aniversário da Fraternidade Espírita Emmanuel. 43 anos, 43 anos de fundação, o que significa um trabalho que já vem bastante consolidado, aonde a atividade do Centro Espírita ela tem uma repercussão direta na comunidade onde se localiza a instituição, tanto em termos físicos quanto em termos espirituais. É dito a nós que uma casa onde se realiza o Evangelho no lar, por exemplo, na medida em que se estabelece uma disciplina, um compromisso na efetivação daquele Evangelho. Paulatinamente vai se dando uma mudança vibratória na casa, que depois alcança também a circunvizinhança. A espiritualidade nos narra, por exemplo, no livro dos Mensageiros, de uma casa onde era feito o Evangelho no lar, que era considerada oficina no nosso lar. E de longe os espíritos percebiam uma luminosidade intensa que diferenciava aquela casa de todas as outras. Ora, se há um pacto espiritual de uma casa onde é realizado o Evangelho no lar, em torno daquela rua, daquela comunidade, muito mais ainda o impacto causado por uma instituição espírita, onde se desenvolve todo um conjunto de atividades, de amparo, de socorro espirituais, de forma regular, disciplinada, e que vai se consolidando ao longo dos anos. Então, nesse momento em que a Fraternidade Espírita Emmanuel comemora mais um aniversário, os parabéns aos trabalhadores do campo físico, mais ainda aos trabalhadores do campo espiritual,
que são de fato aqueles que direcionam o êxito das atividades que somos co-participantes no mundo material, todos as homenagens e os parabéns. Então hoje nós iremos conversar um pouco sobre um dos capítulos do livro do Mundo Maior, que tem o título A Casa Mental. Mas antes de entrarmos em nosso assunto propriamente, é importante refletirmos de que através do pensamento se estabelecem correntes mentais. Cada um de nós, antes de ter vindo para a instituição espírita, consciente ou inconscientemente, esteve associada a certos espíritos que, de alguma forma, interagiam com as vibrações, com as intenções e a vontade daquele que vinha para uma reunião espírita. Porque na reunião espírita nós temos esclarecimento, assistência, tratamento espiritual. Os espíritos que se ligam a nós quando vamos para uma atividade, para uma reunião espírita, estão dentro de uma dessas classes. Assim como também, de uma forma oposta, quando as pessoas alimentam projetos criminosos, quando desde a casa onde moram pensam em alguma ação do mal, associam-se também a espíritos que sintonizam com essas vibrações, que passam a acompanhar e incentivar essas pessoas dentro de uma troca magnética, vibratória, que intensificam as energias naquela diretriz. E normalmente essas pessoas se reúnem e são também intuídas, direcionadas o pensamento para aquelas ações deletérias. Então as correntes mentais, elas existem de uma forma imensa em toda a Terra, porque todos os espíritos pensam, quer sejam encarnados ou desencarnados, todos pensamos a todo momento, mesmo quando estamos fisicamente adormecidos. Mas o espírito continua em atividade e pensando. Então, a qualquer hora do dia ou da noite, em torno da Terra, há uma imensidão de fluidos, de vibrações, de magnetismo proveniente da energia mental compartilhada por todos. E é lógico que, sendo a Terra um mundo de provas e de expiações, a característica predominante dessa carga mental é pesada, é desconfortável, porque a predominância da maioria é que vai caracterizar essas energias. O Espírito André Luiz fala sobre isso. Outra vez, tanto no livro Nosso Lar, Os Mensageiros, outras obras da vida no mundo espiritual, de quando ele vai se aproximando da Terra, ele percebe que o próprio ar, porque os espíritos respiram também, o próprio ar é pesado, é diferente. Quando, por exemplo, nós aqui também na Terra, quando estamos numa cidade que tem uma poluição grande, aquele ar é
desconfortável. Se a gente estiver numa floresta, num lugar com muitas árvores, aquele ar é uma brisa, é suave. Então os espíritos também percebem isso. Então nós, quando viemos para essa reunião, não há dúvida que estivemos e estamos acompanhados espiritualmente. Não há como não estarmos junto a espíritos, mesmo que não os vejamos. Emmanuel nos diz, normalmente André Luiz também, que é uma média de 3 a 4 desencarnados para 1 encarnado. Normalmente, nós, em média, temos 3, 4 espíritos que nos acompanham, em média, podemos ser até bem mais. Mas o que ocorre? Preocupação nenhuma. Aliás, a preocupação é só uma, em que eu penso mais frequentemente. Quais são as ideias que com mais frequência eu alimento? Aonde está meu pensamento? Jesus já dizia nos Evangelhos: aonde estiver teu coração, aí estará o teu tesouro. E coração é no sentido de sentimento. Sentimento cujo primeiro degrau é o pensamento. O pensamento está associado. Então, aonde estiver também, habitualmente, meu pensamento, eu posso ter uma ideia dos espíritos que habitualmente estão comigo. Se a minha mente estiver envolvida com ideais humanitários, caritativos, de ações em prol do meu próximo, eu estarei estabelecendo de uma forma firme contato com espíritos que pensam e desejam o mesmo. Então, a questão mais importante é em que frequentemente eu penso, quais são os meus ideais. Agora que estamos tendo um contato maior com a doutrina espírita, prevalece de uma forma ainda mais impactante a sugestão que foi dada pelo apóstolo Paulo e que se encontra na carta aos Filipenses. Irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, nisso pensai. Paulo já dizia isso naquela época, há 2000 anos atrás, de que o pensamento teria que estar sendo cuidadosamente alinhado com valores sublimes, com valores do espírito, no sentido elevado. Assim, nós temos uma ideia de como o espírito André Luiz começa a falar sobre a casa mental. Porque essa casa é de particular construção de cada um de nós. Nós somos os legítimos construtores e proprietários da casa mental. Só que para a consciência cristã e espírita que nós temos, essa casa mental, ela é para ser vista, como também já dizia o apóstolo Paulo, como o
verdadeiro altar do Deus vivo. Vejam que coisa. O local verdadeiro de adoração de Deus, da espiritualidade elevada em nós, é nessa casa mental que nós construímos. E ela tem essa particularidade. A construção dela é obra individual e intransferível, é nossa. E nós somos chamados, através da cuidadosa construção das paredes, dos telhados, daquilo que compõe essa casa, serem, claro, os de melhor qualidade possível. Afinal de contas, essa casa vai conosco para a espiritualidade. Se, na nossa experiência encarnatória, essa casa for cheia de problemas, cheia de conflitos, se essa casa for, como se diz popularmente, uma casa de mãe Joana, onde todo mundo manda, onde não se sabe o direcionamento dessa casa, problema sério. Porque é essa casa que a gente leva para o plano espiritual. Por isso nós sempre podemos e devemos fazer um paralelo entre como está a minha vida em termos de percepção, de felicidade, de harmonia e de paz agora, porque dependendo disso é o que eu levarei para o plano espiritual. Então é muito importante que nós tenhamos com frequência reflexões, meditações. Como eu estou? Como está a minha casa? O meu espírito é quem dá as diretrizes? É quem manda? Ou quem manda na minha casa é o alheio, os outros? Quem determina como eu me sinto? É uma escolha pessoal minha ou é os outros que dizem como é que eu devo me sentir? Como o Evangelho, o Cristo já dizia no Evangelho, e o apóstolo Paulo também dizia nas suas cartas: se o Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa libertação do Cristo é o empoderamento do nosso espírito em assumir a direção da sua casa. Porque de todas as encarnações que nós já tivemos, essa atual é aquela de todas as que já se passaram, a melhor, para que eu assuma de vez a propriedade dessa construção, dessa casa mental. Porque se não fizermos isso, os outros tomam conta. Mas logo no início do capítulo, que nós vamos agora começar a compartilhar, Calderá é um espírito instrutor de André Luiz, que está junto com ele em diversas atividades de socorro e de amparo espiritual aqui na Terra. E nesse livro, no livro No Mundo Maior, aqui eu tenho um exemplar antigo do livro, ele, o espírito André Luiz, no início do capítulo
a Casamental, ele diz assim, que havia trabalho intenso para ele, para o Calderaro, para espíritos que estivessem associados ao trabalho do bem. Trabalho intenso. Ora, só o Espiritismo e todas as doutrinas cristãs que existem é a única doutrina que coloca, tal como Jesus ensinou, o trabalho no seu devido lugar. Porque é assim, trabalho, serviço, é a ação dos espíritos elevados, dos benfeitores espirituais. O Cristo já havia dito, né? O Pai até hoje trabalha, o seu Filho também. Quando Jesus foi questionado numa cura no dia de sábado, ele disse, olha, o Pai até hoje trabalha, o seu Filho também, se referindo ao fato de que o mundo não é uma obra parada que Deus fez e deixou de lado. Deus, no entendimento cristão e espírita, está em constante atividade. Esse mundo que é infinito, cada dia é mais infinito ainda, porque Deus está em atividade. Jesus também, os espíritos benfeitores também, só não está trabalhando eficientemente na espiritualidade quem está doente ou perturbado. Então, a perspectiva de céu, de paraíso, que os espíritos nos dão, é a perspectiva que nenhuma religião cristã dá. Porque o que nós mais ouvimos, e ainda ouvimos nos dias de hoje, quando alguém desencarna, é fulano descansou. Fulano foi descansado. Outros que têm uma fé mais evangélica podem até dizer que foi morar na casa do Pai e foi viver no paraíso. Que parou a provação de trabalho e de sofrimento na Terra. Já na perspectiva espírita, é totalmente diferente. A perspectiva nossa é para, diante de alguém que desencarna, a gente orar pela pessoa e dizendo que você, meu irmão, esteja em muita atividade no plano espiritual para onde você vai. Porque se você estiver bem, e eu desejo que você esteja bem, não vai faltar serviço. Não vai faltar serviço. Nas instituições espíritas, como acontece aqui no Emmanuel, nós já entramos numa espécie de treinamento para o que nos aguarda no plano espiritual. Então, no centro espírita, a gente assume compromisso com campanha de quilo, reunião mediúnica, alguns trabalho de passes e de frutoterapia, trabalhos de palestras, mas todos esses trabalhos com disciplina e horário. E o que é mais importante, totalmente gratuitos. Nenhum espírita trabalha remunerado numa casa espírita. Ele trabalha de graça. É um de graça entre aspas, porque quer ele pense ou não, há inúmeros benefícios espirituais e reais para o trabalho que ele faz. Desde sensação de dever cumprido,
paz de consciência, sentir-se sob o amparo de espíritos do bem, fortalecimento do seu sistema imunológico, do seu organismo, pela ação do bem. Quer dizer, é muito pagamento e não precisa nem pensar. Então, isso que é feito aqui na Casa Espírita é um treinamento para, ao entrar no plano espiritual, procurar o que fazer, procurar trabalho. Hoje em dia, a própria ciência humana, na área da psicoterapia, da psicologia, passam para muitos problemas, inclusive na área da psiquiatria. Para muitos doentes, uma das orientações de terapia chamam de praxiterapia, que é o sinônimo de terapia pelo trabalho. Então, se sabe que uma pessoa que, por exemplo, tem certo nível de ansiedade, ou até de depressão, ou de problemas emocionais outros, está em atividade que envolva energias físicas e psíquicas, é um benefício, é um tratamento. Então, como a doutrina espírita, tratamento, terapia, é trabalho. E aí, no começo do capítulo, o Calderário com o André, há essa reflexão. Havia trabalho incessante. E esse trabalho incessante vai levar eles, como colocado no capítulo A Casa Mental, a determinado hospital. Naquele hospital, Calderário já tinha um paciente ao qual ele estava designado em ajudar. Olhem, meus irmãos, os inúmeros casos que são abordados no livro, porque o livro No Mundo Maior tem em torno de 20 capítulos. Cada capítulo praticamente é uma história diferente, de personagens, de espíritos que estavam encarnados e que apenas receberam pseudônimos, nomes falsos ou diferentes, para não serem identificados, mas foram pessoas reais que viveram entre nós em torno do ano de 1947, quando o livro foi publicado. Então, essas pessoas reais recebiam assistência dos espíritos benfeitores. Mas vocês imaginam que esses espíritos vinham para ajudar só os espíritas? De forma nenhuma. A maioria, quase a totalidade das histórias, se dá em lares e pessoas ou católicas, ou sem praticar nenhuma religião, ou até evangélico, não importa a religião. Porque a primeira coisa que nós aprendemos quando estudamos as obras espíritas, sobretudo as de Emmanuel, as de André Luiz, é a imparcialidade absoluta da providência e da misericórdia divina. As pessoas que estão encarnadas em relação à religião. Absolutamente. Independente disso, a questão toda tem a ver com méritos, intervenções
misericórdia e providência divinas. Então, aquelas pessoas eram merecedoras de receber aquela ajuda. E para elas, os espíritos vinham diretamente ajudar. Então, quando o Calderaro chega com André nesse vasto hospital, vai exatamente para o leito de um paciente que estava doente já há algum tempo, mas que ao chegar ali, eles se deparam, André Luiz vai narrar, com dois espíritos, aquele que estava doente encarnado e um doente desencarnado. E eles estavam tão juntos que André Luiz nos diz assim que certamente o que um pensava refletia no pensamento do outro. O que um sentia, sem dúvida nenhuma, o outro sentia também. Face o nível de envolvimento das energias mentais e fluídicas dos dois. André diz que, sobretudo, da parte do tórax para a cabeça, era como se fosse um espírito dentro do outro. E vejam, esse fato, ele é relativamente comum, no sentido de que as pessoas são acompanhadas por espíritos. E quando estão doentes, a possibilidade de ao lado dela ter um espírito também doente, ou que tenha certa raiva, certo ódio à pessoa, é muito comum. E aí a gente pode ter uma ideia, né, quando entra no hospital, porque fisicamente a gente só enxerga quem está encarnado. Mas não há dúvida que o ambiente está lotado de espíritos. Aliás, não tem ambiente onde não tenha muito espírito. Se a pessoa tiver medo de espírito, ela deve refletir bem, porque ela teria que estar vivendo assustada a todo momento, que tem espíritos a todo momento, em todo lugar. Então, ali propriamente eram dois espíritos muito ligados. E o que um sentia, o outro sentia, o que um pensava, o outro pensava. E Calderaro notou que aquele que estava encarnado, que se apresentava pálido, magro, recebia a carga de vibrações, de energias mentais fortes e doentias do desencarnado. É um processo que nós aprendemos na doutrina espírita de obsessão, uma influência espiritual muito forte, muito impactante. Eu lembro aqui que no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, Preces Espíritas, coletânea de preces espíritas, nas últimas páginas do último capítulo, ele lá tem assim: preces pelos doentes e auxiliados. E ali não é apenas um modelo de prece, tem um prefácio explicando a situação em que se aplica aquelas preces. E traz um esclarecimento importante sobre a obsessão. E entre outros pontos que ali é colocado, é dito o seguinte, que do mesmo modo em que há doenças e moléstias que atacam o corpo, há doenças e moléstias que atacam corpo espiritual, o espírito encarnado. E que se para tratar o corpo
é necessário fortalecer o corpo, ministrar terapia, remédio, para fortalecer a alma. É necessário também um tipo específico de remédio, de energia, que vitalize o espírito. E dando esse esclarecimento, ele vai orientar, através da própria prece, das vibrações que acompanham uma oração, os benefícios que produzem alguém doente, em alguém obsidiado. Então é importante, eu deixo aqui a indicação, acredito que a maioria de vocês tem o Evangelho segundo o Espiritismo, façam a leitura desses últimos itens sobre obsessão. Muito importante. Vai ter um prefácio para os doentes e um modelo de prece. Vai ter um prefácio para os obsessores e modelo de prece. Então é importante uma leitura cuidadosa, reflexiva sobre isso aí. Mas aí veja, André nota o seguinte, era que alguns desses detalhes que eu estou aqui compartilhando com vocês é mais para estimular a leitura do livro, porque aqui não dá para a gente falar a história toda, mas dá para a gente deixar vocês curiosos. Então, um livro no mundo maior é muito importante a leitura dele, fora as obras da codificação, mas o interessante é a leitura de todo o livro. Então, o que ocorre? André nota que ele, Calderaro, via o espírito desencarnado e o encarnado. Só que nenhum deles via, nem André, e nem via o Calderaro. Vejam que coisa curiosa. É pelo seguinte: as vibrações pesadas daquele espírito obsessor possibilitava a ele ver os encarnados, ver até aquele espírito que estava sendo obsidiado por ele, mas não possibilitava que ele visse os espíritos que estavam mais elevados. Então, o espírito elevado alcança e percebe os que estão abaixo, mas os que estão abaixo não percebem os que estão acima. Então, ninguém pense que para ver espíritos, quem não é médium, é só desencarnar. Não é. Quem vai desencarnar e vai continuar sem ver, a não ser os que estejam na mesma sintonia ou vibração que aquele espírito estiver. Os que estiverem acima, eles não vão ver, mas vão ser vistos. É por isso que de todas as doutrinas religiosas, o Espiritismo, ele é tão sério e tão insistente para que nós trabalhemos a reforma íntima, para que nós nos esforcemos ao máximo para construir bons pensamentos, estar sempre com a vontade direcionada para o bem. Por quê? Porque nós somos vistos e acompanhados a todo instante. Não existe aquilo que alguém que é espírita, conhece o espiritismo, de achar que pode fazer algo escondido para prejudicar ou fazer mal a alguém que não esteja sendo visto. Porque os espíritos, sobretudo os espíritos do bem, veem tudo. Por isso o apóstolo Paulo já dizia, que nós somos acompanhados por uma multidão de testemunhas, que é os espíritos desencarnados, a todo momento.
se isso, e de fato, é algo que acontece a todo momento, é preciso que nós estejamos bem vigilantes, bem atentos, porque nós não enganamos aos espíritos que nos acompanham. E é preciso, até para nos fazermos merecedores da companhia deles, e estarmos ao máximo fazendo esse esforço de melhoria. Porque nenhum de nós é espírito elevado, pelo menos nós aqui encarnados. A Bíblia usava muito, aqui eu quero retocar esse aspecto, a Bíblia usava muito o termo bem veemente da seguinte forma: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso está em várias cartas dos apóstolos no Novo Testamento. Todos pecaram. Todos têm do que se arrepender, do que corrigir. Exatamente porque nós trazemos o passado. E é um passado de porcarias, de problemas, de vícios, de desequilíbrios. E esse passado está apagado. Não é porque a gente não se lembra do que fez na outra encarnação que a conta no cartório foi paga. A conta no cartório de outras vidas nossas não está paga, não está liquidada. Então, nós trazemos essa bagagem que precisa ser ressignificada, transcendida, superada pelo esforço de renovação mental, emocional, espiritual, da prática do bem. Só na medida em que nós fazemos o esforço máximo da prática do bem, é que a gente vai aliviando a carga do passado, vai fazendo uma espécie de trabalho de ressignificação, de transformar as ações do mal em estrumo para a plantação nova. Então não é apagar o que ficou lá de trás, é pegar aquela porcaria e fazer com que ela agora seja fertilizante para as ações do bem. Feito isso, nós vamos superando o passado. Mas, de fato, como diz a letra bíblica, todos pecaram. Todos têm coisa para retificar. O João Batista, que saía falando sobre o batismo, dizia: arrependei-vos para seres batizados no mundo. Veja, o arrependei-vos para todos, porque todos tinham coisa para se arrepender. Não tinha nenhum santo. Todos tinham trabalhado. Mas aí voltemos ao nosso irmão lá no hospital. Caldeirão, através de passes magnéticos, desdobra aquele espírito. No livro ele recebe o nome de Pedro. Pedro era o encarnado doente. Pedro estava numa situação de desequilíbrio orgânico e psíquico, estava à beira da loucura, devido ao processo obsessivo. Então Pedro é desdobrado. Quando ele é desdobrado e tem consciência, ele percebe a presença do outro espírito. E aí ele fica se sentindo amedrontado, constrangido. E vejam a razão disso. Pedro agora é um homem casado, com 3 filhos, dedicado à família e ao trabalho.
mas já fazia anos que começou um processo de depressão, de pesadelos que não ia dormir, originados do que tinha acontecido 20 anos atrás. 20 anos atrás, o Pedro era um jovem solteiro e trabalhava numa firma. Essa firma, o patrão dele, desde quando ele era pequeno, deu trabalho para ele. E dava alguma renda, alimentação, vestuário, e foram se passando os anos. Mais para frente, Camilo, que era o patrão dele, tem uma grande surpresa, porque o Pedro, aí já adolescente para a idade adulta, diz ele: olha, eu quero as minhas contas. Ele se referia a uma indenização pelo tempo de trabalho dele, que ele se sentia no direito de receber. Mas aí o patrão dele, Camilo, diz a ele: eu não me devo indenização nenhuma, porque desde que você começou a trabalhar aqui, eu dei tudo a você. Então, se você quiser, eu posso arranjar uma colocação para você em outra empresa. Eu posso lhe ajudar, sim, mas indenização não dou. E aí começava uma briga, uma discussão. E dessa discussão, Pedro estava com uma arma e matou o patrão dele. No impulso de cólera, de raiva, deu tiro e matou. E rapidamente procurou disfarçar o crime. Abriu o cofre e pegou um dinheiro que ele achava que era justo. Deixou o resto do dinheiro lá e procurou chamar a polícia para dar a impressão de que quando ele chegou na empresa a porta estava fechada, ele não sabe o que é que tinha acontecido e chamou a polícia. Disfarçou o crime. E logo em seguida ajudou ao máximo a viúva em termos de direcionamento dos bens que tinha ficado, a assistência que podia dar à esposa do Camilo. E aquele crime ficou oculto ao olhar humano. Só que a consciência de Pedro marcou os registros. E depois de algum tempo, ele começou a ter pesadelos. O que acontece, e aqui fica uma grave advertência para nós, é de que, vejam, os profissionais que trabalham na segurança, os policiais, aqueles que normalmente usam armas para defender a sociedade, eles têm, não só em termos de habilidades psicológicas que o próprio trabalho dá a eles, um envolvimento muitas vezes em crimes, em mortes, sem maiores problemas, mas um cidadão comum como qualquer um de nós, se tiver uma arma e matar alguém, acabou-se a vida nossa também. Porque normalmente quem não trabalha nessa área não vai ter estrutura psicológica para o crime que se envolveu. E o que mais ocorre nessa situação é esse campo aberto para culpa, remorso, obsessão. Porque é através da culpa que há sintonia com o espírito que foi morto. Foi o que aconteceu com Pedro. Depois de algum tempo, ele pegou o dinheiro, investiu o dinheiro e resolveu se casar. E se casou com uma jovem que era um espírito de certa elevação espiritual e que deu a ele os 3 filhos, 3 ou 5 filhos. E na verdade, veja, a assistência que foi agora direcionada ao Pedro
teve a intervenção da espiritualidade devido aos méritos da esposa dele também. Sobretudo. Que tanto aqui na Terra quanto na espiritualidade, nós podemos receber intervenções e intercessões de conhecidos para aliviar uma dificuldade, um problema, para arranjar às vezes até um trabalho. A pessoa tem um conhecido, um parente que tem uma empresa e por ser parente da pessoa, consegue aquela vaga naquela empresa. É uma forma de intercessão. Na espiritualidade isso existe muito. Um espírito que pratica muito bem, que ajuda muitas pessoas, ele consegue ter espíritos ao seu lado que passam também a interceder por ele. É por isso que, como havíamos dito aqui no início dessa nossa exposição, e que são inúmeros os benefícios da ação do bem, tanto para nós em termos físicos, como até o amparo espiritual. Tem até aquele episódio rápido que eu vou dizer aqui, quando o Chico estava passando uma dificuldade grande, devido até perseguições dentro do movimento espírita, porque o movimento espírita é diferente da doutrina espírita. Né? A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. O movimento espírita que é feito pelos espíritas é o movimento dos espíritos imperfeitos, cheio de confusão, de problema não resolvido e que sai atrapalhando a vida uns dos outros. Isso é em qualquer instituição espírita. Tá? Muitas vezes isso aconteceu comigo. Antes de eu frequentar uma instituição espírita e comecei a conhecer o espiritismo, eu imaginava que os espíritas eram pessoas, eram tudo espírita elevado. Uma doutrina dessa, eu tinha, certamente eram pessoas de um nível espiritual elevado. A gente sabe que não é assim. Então, só aqui não é não. Só não é não, que é exceção. Então, veja, o que é que acontece aí? Há muitos conflitos e devido a isso Chico também estava sofrendo críticas. E numa fase que ele estava muito para baixo, Emmanuel apareceu para Chico e disse: Chico, o que é que está vendo? Está vendo, irmão? Você não está vendo? Está vendo o que estão dizendo de mim? Mas Chico, como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo como se eu estivesse caindo de um prédio de 9 andares. E Emmanuel diz a Chico: não se preocupe não. Em cada desses andares vai ter as mãos de mães que você ajudou, de espíritos que você ajudou. Então veja, a ação do bem que a gente faça nos dá o amparo espiritual de intercessões. Então foi o caso do Pedro. A esposa dele era um espírito elevado. Ele construiu a família, claro, o dinheiro que ele arranjou foi um dinheiro de sangue, mas ele direcionou na construção de uma família, e essa esposa dele foi o campo para a espiritualidade interceder. Resultado, essa era a causa do processo obsessivo. E Calderaro, quando desdobra Pedro, André diz: mas e aí? E Calderaro diz: aqui a gente só pode chegar até aqui, porque daqui em diante só através do coração ou do sentimento que se consegue ajudar esses dois espíritos. E aí ele diz: André queria chamar um espírito chamado Cipriano, que era um espírito mais elevado e que estava nessa condição de afeto, de sentimento, para ajudar aqueles dois. Cipriano chega depois e, de fato, eu só vou lembrar esse trecho, porque a hora, inclusive, é avançada para nós, quando Cipriano diz o seguinte: olha, quando os dois espíritos estão ali desdobrados, Cipriano se aproxima de Pedro
E Pedro, eles imaginam que estão na presença de Maria Santíssima, da Mãe de Jesus. Faça a iluminação que aquele Espírito trazia. E o Pedro diz: eu não mereço, eu sou um criminoso, eu matei alguém. Vem logo a lembrança do que ele fez. Mas Cipriana disse: meu filho, quem de nós já não errou? Ela usa do afeto para amparar Pedro, depois se dirige para o caminho e diz: e você, Camilo? Eu? O que eu posso fazer além de odiar e de desejar vingança pelo que me aconteceu? E aí ela vai tocando também o Camilo no coração, dizendo: olha, Camilo, eu já sofri muito na terra. E conta a experiência da última encarnação dela, onde ela foi abandonada por filhos, veio a ter lepra, foi abandonada pelo marido e conseguiu superar tudo aquilo. A assistência de Cipriana vai cortar ou parar aquele processo obsessivo. É claro que a história ela tem um desdobramento de detalhes que aqui não deu para compartilhar, mas deu para deixar vocês curiosos de querer saber para onde vai essa história. Então fica aí a leitura do livro O Mundo Maior, um incentivo para a leitura, e que, de fato, nós estejamos bem atentos na construção dessa casa mental. Porque para a espiritualidade é um altar que nós erguemos dentro de nós para a comunhão com a divindade, com a espiritualidade elevada. Que Jesus, que os Espíritos benfeitores nos amparem hoje e sempre. Nossa gratidão a Soares pela exposição desta noite, a Casa Mental, do livro O Mundo Maior, de André Luiz. Gratidão à espiritualidade, que aqui alguns talvez consigam entender porque é que estão aqui nessa noite, onde ouviram aqui essa palestra do tema A Casa Mental, que foi para todos nós, mas especificamente para alguns que aqui vieram hoje e que às vezes até se perguntam, como é que, mas tudo tem uma razão de ser, o acaso não existe e tem um sentido de aqui estar. Então, gratidão, Soares, por esse momento. Gratidão aqui aos amigos presentes, mas também aos internautas que nos acompanharam e àqueles que vão nos acompanhar no futuro. Quem está no YouTube, dá o like, o gostei, o Instagram também. O Instagram é curtir. O Instagram é curtir. Coraçãozinho, né? É isso aí. Muito bem. Estou fazendo assim, o coração assim. Assim. O coração que vocês entendem. Então, o Instagram e o YouTube. Gratidão aí por nos terem dado essa oportunidade e a vocês também de acompanharem. No próximo dia 18, na próxima quarta-feira, de hoje a 8 dias, Silmara Mello, que é a esposa de Soares, estará aqui conosco conversando sobre o tema Oração Dominical do livro Boa Nova. Então convidamos a todos que aqui possam estar na próxima quarta-feira, tá certo? As nossas atividades
da casa. Temos amanhã, quinta-feira, onde temos a distribuição aqui de quentinhas para aquelas pessoas que participam do grupo de estudo aqui da terça-feira. E tratamento espiritual também para quem está no tratamento. E nos demais dias, às 8h30 da manhã, temos um momento aqui que a gente chama do Evangelho presencial, de 8h30 às 9h, e também o restante dos dias, às 18 horas, do mesmo momento do Evangelho, onde foi feita uma meditação. Então convidamos também a presencial, aqueles que quiserem vir para cá. Acredito que seja só. E vamos então no momento de agradecimento, e vamos convidar a trabalhadora da casa Isa Araújo para fazer a prece de agradecimento desta noite. Boa noite a todos. Senhor Jesus, que somos gratos por esses momentos de aprendizagem, e somos gratos por esta casa que nos apoia. Te rogamos, Senhor, que tenhamos condição de reorganizar a nossa casa mental. Te rogamos também que nos acompanhe até os nossos lares, que eles sejam abençoados pelo teu amor. Seja conosco, hoje e sempre.